boa tarde, pessoal. Meu nome é Caroline Kayazima, sou estudante de terapia ocupacional da UFSCar, entrei em 2016 e vim aqui para apresentar o meu TCC para vocês hoje. O título do meu projeto é A Prática da Meditação por Estudantes Universitários e as Percepções Subjetivas de Mudanças na Vida. O meu TCC ele foi resultado da minha iniciação científica, feita entre 2018 e 2019 pelo CNPq, sob orientação da Paula Furlan. Antes de falar um pouco sobre o meu projeto, eu vou contextualizar sobre como eu cheguei na meditação, por que eu quis pesquisar sobre esse assunto e por que eu estou apresentando esse projeto para vocês hoje. Quando eu me mudei para São Carlos, em 2016, eu fui morar na casa do meu tio-avô, e lá ele tem um grupo de meditação que existe há mais de 20 anos, que se encontra semanalmente para praticar meditação. Agora, na pandemia, eles estão fazendo de forma online, mas desde o começo da graduação, né, desde a primeira semana de aula, eu pratiquei a meditação com eles, e conforme o tempo foi passando e conforme eu fui avançando na prática, eu comecei a sentir diversos benefícios na vida acadêmica, na vida pessoal, nas minhas relações, no autocuidado, no autoconhecimento, enfim, foram diversos os benefícios, e eu comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto. No terceiro semestre da graduação em terapia ocupacional, a gente tem a disciplina Vida Adulta e Contemporaneidade. Nessa disciplina, a gente tinha que apresentar um trabalho final, em que a gente tinha que acompanhar algum grupo de adultos que tinham alguma atividade em comum, algum propósito em comum. Como algumas meninas do meu grupo, elas já tinham participado do grupo de meditação, elas sugeriram, né, da gente fazer esse trabalho, que eram entrevistas semi-estruturadas com o grupo de meditação. Eles toparam participar, então elas participaram de alguns encontros, foram encontros muito legais, assim, a gente sempre fugia do tema da entrevista, porque a conversa vai longe, né? Então, no dia da apresentação final dessa disciplina, eu convidei 2 membros desse grupo para assistirem a apresentação e também propor uma prática de meditação para os meus colegas de classe. Depois que acabou a apresentação, fui acompanhar eles para o estacionamento e um desses membros do grupo enfatizou comigo, né, falou quanto é importante que eu pesquise sobre esse assunto, que se eu tenho interesse para eu continuar pesquisando, que é um assunto muito importante e que tem pouco estudo, né, sobre a meditação, principalmente no contexto universitário. Então, ela plantou uma sementinha ali em mim e eu fui amadurecendo, então eu fui procurar a Paula, sabia que ela trabalhava com práticas integrativas, e dessa procura pela Paula acabou resultando em 2 iniciações científicas e nesse TCC que eu estou apresentando aqui para vocês hoje. Bom, então, introduzindo um pouquinho sobre o tema, a gente sabe que o mundo acadêmico tem muitas exigências e que causa muito sofrimento. Então, o contexto universitário, ele tem apresentado cada vez mais demanda por atendimento social e psicológico. A gente vê o aumento dessa demanda pelo tamanho da fila de espera por atendimento psicológico no DEAS, por exemplo. E esse aumento da demanda é por conta de sofrimento psíquico, violência, ansiedade, ideação suicida, inadaptação cultural, problemas financeiros, problemas em relacionamentos. E a meditação, ela tem sido utilizada como tecnologia de cuidado, só que ela é pouco explorada no contexto universitário. Estudos atuais, eles mostram os efeitos da meditação na redução da ansiedade, na melhora na qualidade de vida, diminuição de sentimentos negativos e aumento nos graus de felicidade. Então, essa pesquisa teve como objetivo analisar a percepção subjetiva de mudanças na vida de estudantes universitários a partir da prática da meditação, revisar a literatura sobre a prática da meditação em ambiente universitário e ofertar grupos de meditação adaptados ao contexto universitário. A pesquisa seguiu a metodologia qualitativa e houve 2 etapas, a etapa de revisão e a etapa de campo. A etapa de revisão bibliográfica, ela foi feita em 2018 e em 2020, porque durante a vigência da iniciação científica, a etapa de revisão foi feita em agosto e setembro de 2018, então contemplou apenas os artigos publicados entre 2013 e o primeiro semestre de 2018, acabou faltando o segundo semestre de 2018. Então, foi feita uma atualização agora em 2020 para contemplar esses artigos que faltaram.
Foram utilizadas as bases BVS Cielo, com os artigos publicados entre 2013 e 2018, e utilizadas as palavras-chave meditação ou atenção plena e estudantes. Em inglês também foi feita a busca, então, Meditation or Mindfulness and Students. Os artigos foram analisados por categorias temáticas. A etapa de campo contou com 2 grupos de meditação para a comunidade interna da UFSCar, com 20 vagas em cada, então 40 vagas no total. Foram 10 encontros semanais presenciais, que aconteceram em 2019, às quartas-feiras. Um grupo era às 13 e o outro às 17. E os encontros aconteceram no Laboratório de Corporais do DTO, do Departamento de Terapia Ocupacional. Antes de começar os encontros, os participantes responderam ao termo de consentimento livre esclarecido, consentindo em participar da pesquisa, e ao questionário socioeconômico. O roteiro dos encontros para a condução das práticas foi feito tanto com elementos da revisão bibliográfica, quanto seguindo o referencial do Alan Wallace, A Revolução da Atenção. Então, para a coleta de dados, no primeiro encontro foi feita a pergunta: o que te motiva a estar em um grupo de meditação? E os participantes responderam de forma livre e narrativa. E no último encontro foi feita a pergunta: o que o grupo de meditação refletiu em sua vida? Também respondido de forma livre e narrativa. E a análise das respostas foi feita através de categorias temáticas. Bom, os resultados da revisão bibliográfica, então, vou primeiro falar um pouco sobre o processo da busca. Então, foram descartados os resultados Mindfulness and Students da BVS por conta do alto número de resultados. Então, nesse fluxograma, esses 158 artigos encontrados na busca já está descartado Mindfulness and Students. Dos 158, 106 foram excluídos após leitura de título e resumo, por não se tratarem de meditação ou meditação em contexto universitário, ou serem artigo de opinião ou de revisão. Foram selecionados 52, desses 52, 16 foram solicitados a BCO porque não estavam disponíveis gratuitamente, e alguns eu tive que utilizar o acesso café do periódico CAPES, também por não estarem disponíveis gratuitamente. Depois de leitura completa, foram excluídos 14, totalizando 38 artigos para análise. Desses 38, 27 foram encontrados na revisão feita em 2018, e 11 foram encontrados na atualização feita em 2020. Então, dos 38, 2 eram brasileiros, 13 foram publicados em 2018, e 13 foram publicados nos Estados Unidos, só que esse resultado pode ter sido dado pelos descritores em inglês. A metodologia quantitativa foi a mais utilizada, com 31 dos 38 artigos utilizando, e a técnica mais utilizada foi o Mindfulness, com 22 artigos. Os participantes dos estudos eram estudantes da graduação, da pós, alguns estudos contavam também com professores e técnicos administrativos. E dos estudos que utilizaram instrumentos protocolados, os mais utilizados foram o Five-Faced Mindfulness Questionnaire, o FFMQ, seguido do Positive and Negative Affect Schedule, o PANAS, e do Self-Compassion Scale, o SCS. Para análise dos artigos, foram criadas as categorias critérios de inclusão e exclusão, avaliação dos resultados, benefícios observados, presença de sintomas psiquiátricos, método de intervenção, instrumentos utilizados, dificuldades ou limitações encontradas e curiosidades ou especificidades, que seriam alguns pontos singulares que apenas alguns artigos citaram. Na etapa de campo, então, eu trouxe essa figura para mostrar como que a participação variou com o tempo. Os 2 grupos, eles inicialmente tinham 20 vagas em cada, só que no primeiro encontro, apenas 14 participantes apareceram do grupo das 13 e 18 participantes do grupo das 17. No último encontro, havia 10 participantes ativos no grupo das 13 e 10 também no grupo das 17. Só que para análise de dados, considerei apenas os participantes que participaram em pelo menos 7 encontros, totalizando então 16 estudantes, 8 em cada grupo. Desses 16 estudantes eram de áreas diversificadas, então tinha estudantes da engenharia, da biotecnologia, da enfermagem, da terapia ocupacional, da educação especial. A maioria era da graduação, então eram 12 da graduação, 2 do mestrado e 2 do doutorado, e a maioria mulher, 12 mulheres e 4 homens.
12 dos 16 relataram problemas de ansiedade, depressão ou problemas de atenção e concentração. Então, assim, é um número alto, né? E metade nunca havia praticado a meditação antes. Durante os encontros foram trabalhadas técnicas de respiração e de relaxamento e desenvolvimento de virtudes a cada 3 encontros. E eu fui seguindo uma progressão do mais iniciante para o mais avançado. Então, no começo dos encontros foram trabalhadas técnicas de respiração, de relaxamento corporal, com pouco tempo em silêncio, porque havia muitas distrações, e ao final dos encontros os participantes conseguiam ficar um tempo maior em silêncio, com mínimas distrações. As categorias criadas para analisar as respostas da etapa de campo foram saúde mental, ajudar o projeto, autocuidado e autoconhecimento, qualidade de vida, foco, atenção e concentração, que também engloba a vida acadêmica no geral, conhecer a meditação, criar rotina, respiração e relação com as pessoas. Eu quero destacar 2 pontos sobre essas categorias. Eu fui criando as categorias conforme fui lendo as respostas. E a categoria relação com as pessoas, ela só apareceu nas respostas da pergunta final. Ou seja, os participantes, eles não tinham essa expectativa, né? Eles não esperavam esse benefício, só que eles sentiram ao final dos encontros. E as categorias ajudar o projeto e respiração apareceram apenas na etapa de campo. Eu utilizei as mesmas categorias, né, criadas na etapa de campo para categorizar os benefícios observados na revisão bibliográfica. E na revisão, nenhum artigo citou ajudar o projeto, que seria participar do projeto, participar do estudo para ajudar o pesquisador, e respiração, nenhum artigo citou também. Eu trouxe essa tabela para mostrar a quantidade de vezes que cada categoria foi citada na pergunta inicial e na pergunta final. E a gente pode ver que as 3 primeiras categorias, elas mantiveram a mesma posição. Então, saúde mental, conhecer a meditação e criar rotina e qualidade de vida, elas continuaram na mesma posição, só que mudando o número de citações e o resto das categorias foram oscilando a posição. A categoria conhecer a meditação e criar rotina, ela foi citada na pergunta inicial, mas pensando em conhecer a meditação, porque metade dos participantes nunca havia praticado. Então, eles estavam indo lá, eles tinham como expectativa conhecer sobre a prática. Só que ao final dos encontros, essa categoria, ela foi mais citada porque os participantes, eles gostaram da prática e queriam criar uma rotina de meditação. A categoria foco, atenção e concentração, ela continuou com o mesmo número de citações, mas ela desceu no ranking, porque os participantes, eles queriam esse benefício quando eles começaram os encontros, mas eles perceberam que eles sentiram mais benefícios no autocuidado e no autoconhecimento, e sentiram que talvez isso seja mais importante do que melhorar as notas, por exemplo. Juntando os dados da revisão com os dados da etapa de campo, então, a gente vê que teve diferença na metodologia dos estudos, porque a grande maioria seguiu a metodologia quantitativa e esse estudo seguiu a metodologia qualitativa. Houve diferença também nos critérios de inclusão e exclusão, porque nenhum dos artigos citou como critério de inclusão estar vinculado à universidade há pelo menos um semestre, que foi o critério de inclusão utilizado na etapa de campo. Inclusive, muitos artigos utilizavam como critério de inclusão ser do primeiro ano de algum curso da graduação. Houve semelhança nas limitações, por conta de pouca participação, ou grande abandono, ou muitas desistências, né? Foi uma grande oscilação, assim, no número de participantes, que foi uma coisa sentida tanto na etapa de campo, quanto em alguns artigos da revisão bibliográfica. E houve uma semelhança também e uma singularidade, que foi o benefício sentido pelos condutores no artigo do Schwind. Ele fala que as pessoas que conduziram as práticas, que conduziam as meditações, elas sentiam benefícios também, como se elas também tivessem meditado. E na etapa de campo foi algo que eu senti também, mesmo cansada, mesmo com muitas coisas para fazer, eu me sentia renovada, sentia que a prática também tinha me beneficiado. E comparando um pouco as categorias criadas, então, a gente vê que teve uma diferença no número, na posição das citações,
E aí eu queria destacar que as categorias da revisão bibliográfica, elas estão categorizadas, elas estão ordenadas, na verdade, pela ordem da quantidade de artigos que citaram esse benefício, não pela quantidade de participantes que sentiram, diferente da etapa de campo, que está ordenado de acordo com o número de participantes que sentiram esse benefício. Então, por exemplo, na revisão bibliográfica, foram 16 artigos que citaram a qualidade de vida como um benefício sentido pelos participantes, seguido de foco, atenção e concentração, saúde mental, autocuidado e autoconhecimento, relação com as pessoas e conhecer a meditação e criar rotina. Na etapa de campo, os mais citados foram saúde mental e conhecer a meditação e criar rotina, com o mesmo número de citações. Depois, qualidade de vida, autocuidado e autoconhecimento, respiração, foco, atenção e concentração, relação com as pessoas e ajudar o projeto. Como conclusão, então, ficou evidente o avanço dos participantes na prática da meditação. No começo, eles tinham muitas distrações, eles relatavam, a gente fazia uma discussão ao final dos encontros, eles relatavam que se distraíam muito facilmente, e ao final dos encontros, eles estavam conseguindo se distrair menos, estavam se distraindo menos com os fatores externos. Foi criada uma rotina de meditação e foi mostrado aos participantes o quanto uma rotina estabelecida é importante para que os benefícios apareçam. Como a limitação, esse estudo teve muitas desistências no processo, né? Então, foram 20 participantes em cada grupo que começaram, teoricamente começariam, só que na verdade começou com 14 e 18 e acabaram apenas 8 em cada grupo. E destaco o número baixo de pesquisa no Brasil sobre o assunto e pesquisas qualitativas sobre o assunto no mundo. Essas são as referências utilizadas para os slides. E esse é meu contato, caso alguém queira falar comigo sobre meditação, queira fazer alguma pergunta sobre o meu projeto. Queria agradecer a atenção de todos, agradecer a organização desse evento maravilhoso, que é muito importante para os estudantes da terapia ocupacional, para a gente entender um pouco mais sobre a nossa atuação na saúde coletiva, na atenção básica, e agradecer. Obrigada.